Olá pessoal, neste segundo vídeo da série Progressão Aritmética falaremos um pouco mais, traremos alguns exemplos e falaremos da relação do termo geral. Aqui eu apresentei 3 exemplos para você para a gente discutir. Todos eles são PA. Mas eu desafio, comenta alguma sequência que não seja uma PA nos comentários, beleza? Vamos lá. Essa sequência, 3 sequências na verdade infinitas, e onde eu gostaria de analisar por que ela é uma PA. Quem que é o primeiro termo e quem que é o padrão. Beleza? Então, 1, 4, 7, 10. Tem padrão? Tem. Vai somando? Vai. Quanto? Se você falar que vai somando de 3 em 3, você acertou. Esse somar de 3 em 3, que é o padrão, tem um nome. Recebe o nome de razão, que a gente indica pela letra R. Então, nesse primeiro caso, a razão é 3. E o primeiro termo da sequência, que é indicado por A1, é 1. Né? O primeiro termo. A segundo exemplo, que também é uma PA, tem um padrão ao longo dos termos. Se você falar que é menos 2, você acertou. A cada vez está sendo diminuído 2 unidades. Como esse padrão está sendo diminuído, também é PA. Lembra que PA, como nós vimos no vídeo anterior, pode ser tanto com soma quanto com subtração. Então a razão nesse caso ela é negativa, menos 2. E quem que é o primeiro termo da sequência? O zero. Então A1 é igual a zero. E nesse terceiro e último exemplo, é uma PA? Se sim, qual é o padrão? Bom, se você falar que o padrão é somar zero ou subtrair zero, você acertou. Ela permanece inalterada, é constante. Então, nesse caso, a razão é zero e o A1, que é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4, é o número 4. Essas 3 PAs são distintas quanto às suas classificações. Por quê? Aqui eu tenho uma razão, o padrão positivo, maior que zero, uma razão, um padrão negativo, menor do que zero, e um padrão igual a zero, razão igual a zero. Cada um tem um nome. Quando a razão é positiva, maior do que zero, a PA recebe o nome de PA crescente. Quando a PA é negativa, ela recebe o nome de PA decrescente. E quando a razão é zero, ela recebe o nome de PA constante. Decrescente. Beleza? Razão positiva, PA crescente. Razão negativa, PA decrescente. E razão igual a zero, PA constante. Aqui eu trouxe esse mesmo exemplo. 1, 4, 7, 10. Nós já sabemos que é uma PA. E na primeira letra, né, no primeiro exercício aqui, eu pergunto quem que é a razão. A razão, como nós vimos, é de 3 em 3. Né, somando 3 ao longo dos termos. 3 mais 3 mais 3. Então, quem que é a razão? O número 3. É uma PA crescente. Se eu perguntasse quem que é o A5, vamos identificar quem que eu tenho? Eu tenho o A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo. Então nada mais é que o A5 seria o próximo. E dá para fazer de cabeça, né? Seriam adicionar mais 3 unidades no A4. Ou seja, o próximo termo aí seria 13. Bem tranquilo. Agora, se eu perguntasse para vocês quem que é o termo na posição 101, o 101º termo, o A5 ficou fácil, o quinto termo, porque era o próximo, era só continuar. Mas o A101 eu vou continuar até 101, A6, A7, não me parece ser muito funcional, né? Ainda mais se for num concurso, num vestibular. Então nós temos que desenvolver alguma estratégia diferente. E por isso que eu estou falando do termo geral. Então nesse momento, pessoal, nós vamos desenvolver uma fórmula, a fórmula do termo geral, para justamente nos ajudar a encontrar
o A101, o 101º termo dessa sequência. Mas antes de mostrar e desenvolver essa fórmula, eu queria tentar encontrar a resposta desse valor com um raciocínio mental, utilizando um pensamento lógico. Pensem comigo. Para sair do A1 e chegar no A2, você anda uma vez a razão, tem um aumento de 3 uma vez só. Para sair do A1 e chegar no A3, você aumenta a razão 2 vezes. Né? 3 e mais 3. Para sair do A1 e chegar no A4, você aumenta a razão 3 vezes. E para sair do A1 e chegar no A5, você anda com a razão, né? 4 vezes. E se fosse para chegar no A6? Você andaria com a razão quantas vezes? Ó, 1, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Você andaria 5 vezes. Agora, generaliza. Eu estou no A1 e quero chegar no A100. A1, A2, A3, A100. A101. Né? Quero chegar no A101. Se você já concluiu isso, pensa. Para sair do A1 e chegar no A5, eu andei com a razão 4 vezes. Para sair do A1 e chegar no A6, eu andei com a razão 5 vezes. Então faz sentido pensar que aqui eu andaria com uma razão... Quantas vezes do A1 para chegar no A101? Se você falou 100 vezes, você tem toda a razão. Isso significa que eu estaria aumentando a razão 100 vezes. Em outras palavras, eu estaria aumentando esse número em 300 unidades. Por quê? Estou caminhando com a razão 100 vezes e cada vez eu aumento 3. 100 vezes 3, 300. Como o A1 é 1, faz todo sentido o A101 ser 1 do A1 mais 300, que dá 301. Peraí, professor, me buguei, não consegui acompanhar esse raciocínio mental, não. Então vamos nos ater à fórmula, que é derivada desse processo. A fórmula do termo geral da PA é assim, ó. A N é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Guarda essa fórmula, que ela vai ser importante pra gente. E vamos tentar entender o que cada símbolo significa. O A1 você já sabe, é o primeiro termo da PA. O R você também já sabe, é a razão. É o padrão de quanto em quanto ela anda. Agora, esse índice aqui, ó, A5 ou A100, é o N. Então nada mais é do que, se o N for 101, o termo A101, 101º termo. Se o N for 5, é o 5º termo. Então aqui nós costumamos dizer que é o enésimo termo. Nós podemos encarar, de uma forma mais prática, como sendo o último. Né? Por exemplo, nesse caso a PA começa no A1 e vai até o termo 101, até o 101º termo. Quantos termos tem de 1 a 101? 101. Ponto. Por isso que o N é 101. E exatamente esse valor de N é a quantidade de termos. Né? Então, quantos termos tem até o A5? 5. Quantos termos tem até o A100? 100. Quantos termos tem até o A101? 101. Beleza? E note que quando nós utilizamos essa forma para calcular o A101, o que vai aparecer? Então, quero calcular o A quando N é 101. Então, A101. Né? Igual o A1 mais N menos 1. Quem está sendo o papel do N? 101. Então, abre parênteses. 101 tira 1. Vezes a razão, que você já sabe que vai de 3 em 3. No lugar do A1, dá para trocar por alguém. O A1 é 1. O A101 ainda não sei quem é. Suponhamos que você não conseguisse pensar mentalmente dessa forma. Então, o A101
Nessa expressão você vai desenvolver primeiro parênteses, né? Então 100 tira 1, 101 tira 1, 100, vezes 300. Agora, como não tem mais parênteses, cuidado para você não fazer primeiro essa soma. Numa expressão sem sinais grafos, ou seja, sem parênteses, colchetes e chaves, nós fazemos primeiro potência e raiz, na ordem que aparece. Não tem. Depois multiplicação e divisão, na ordem que aparece. Não tem multiplicação. Por último, adição ou subtração, na ordem que aparece. Né? Então nós vamos fazer primeiro esse produto. E note que nesse momento o que aparece? O 1 do primeiro termo e o 100 de quantas vezes a razão está sendo adicionada a ela mesma. Justamente aqui, ó. 101, mas na verdade a razão ela está aumentando, né? Está caminhando aí 100 vezes. Por isso que aparece. Moral da história, o A101 é 301. Seja com a fórmula, ou seja por esse raciocínio mais mental que nós tivemos. Contudo, o que eu ainda não esclareci, da onde que surgiu aquela fórmula? E nós temos que ter a consciência que a matemática não é um conjunto de fórmulas sem sentido. Todas as fórmulas que existem na matemática, nós precisamos dar significado a elas. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Qual que é a dedução da fórmula do termo geral de uma PA? Por que aparece isso? Se você ficar instigado a saber por que a fórmula é assim, eu te convido a assistir o próximo vídeo. Nós precisamos dar significado às fórmulas matemáticas. Até a próxima.